O presidente Jair Bolsonaro falou ontem no Twitter sobre as mudanças no CONAD. O tweet dele foi o seguinte, olha aspas aí. Há décadas a esquerda se infiltrou em nossas instituições e passou a promover sua ideologia travestida de posicionamentos técnicos. O decreto que assinei hoje extingue vagas para órgãos aparelhados no Conselho Nacional sobre Drogas e acaba com o viés ideológico nas discussões. Fecha aspas, Zé Maria Trindade, a reestruturação desse conselho está gerando aí muita discussão, né, para seguir como de costume ultimamente. Por quê? Conta pra gente, Trindade. Bom dia. Pois é, muito bom dia a todos. Olha, Edgar, a guerra do governo é contra os conselhos em vários setores e em vários ministérios no governo. Nesse caso do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, né, o CONAD, há um debate muito mais específico, lembrando que existem várias tendências na tentativa de evitar essa coisa horrível que é a epidemia do uso de drogas no Brasil, que se alastra e se interioriza. Este é o ponto atual e grave. Existem defensores, por exemplo, que acham que tem que tratar o dependente dando mais drogas, né? Que é a redução de danos. Há outros que acham que tem que ser polícia, ferro e fogo. E há outros que tentam um tratamento terapêutico enfim, não há ninguém defendendo o uso de drogas, mas há ideias diferentes de como controlar, reduzir, acabar. Não há possibilidade, não há sinais na história de que isso possa acontecer. E essa política ela é internacional, um debate internacional. Ninguém, em nenhum país do mundo ainda se descobriu uma maneira eficaz de combater o uso, né, o abuso de drogas legais e ilegais, mas estamos falando das ilegais. Este conselho, ele era muito grande e o presidente Jair Bolsonaro reduziu e colocou principalmente governo, ministérios, e tirou ali representantes da OAB, representantes que mandavam um jurista, né? Representante de médicos, que o Conselho Federal mandava, determinava, nomeava um representante, também psicólogo que mandava, o Conselho mandava um representante, vários outros, como sociólogos e tal, e era um conselhão. Esses conselheiros, eles não são remunerados, eles não recebem salários, mas discutem as políticas nacionais sobre drogas, né? E é isso que o governo atual do presidente Jair Bolsonaro quer evitar. E aí o presidente diz que esses conselhos estão grandes demais, discutem publicamente um debate que seria do próprio governo, e o governo entende que esses conselhos de advogados, de psicólogos, de enfermeiros, não vale a pena e não deve ser levado em consideração. Então, esta é a disputa. A última legislação de política antidrogas aí prevê o internamento compulsório, que é um assunto muito polêmico ainda. E mais, o presidente Jair Bolsonaro tentou acabar com conselhos na base do decreto, mas foi derrotado no Supremo, porque alguns conselhos foram criados por lei, então o decreto não pode acabar com um conselho formado por lei. Então, este é o debate e o governo tirou esses profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos, advogados, juristas e tal, desses conselhos e deixou o governo, representantes de ministérios trabalhando. O Caio, então, tira membros da chamada sociedade civil, né? Sim, essa questão, exato, né? Você concorda com isso? Deixa na mão do governo? Como é que é a tua opinião? Para mim, o que tem que ser celebrado aqui, na verdade, é a redução do conselho. Como o Zé Maria bem trouxe, era um conselhão, se tornou um conselho agora, uma redução de 31 cadeiras para 14 cadeiras. O ouvinte da PAN, que já teve alguma experiência com tomar decisões em reunião, sabe que a melhor forma de não decidir nada é fazer uma reunião com 31 pessoas. E é fato mesmo que algumas dessas organizações da sociedade civil, elas são aparelhadas e colonizadas ideologicamente. Eu vou citar duas aqui que são as mais conhecidas do nosso público, OAB e UNE. Né? Então, é natural aí que, dado esse desalinhamento, né, ideológico, o governo opte por ter pessoas lá alinhadas às suas políticas. Né? E aqui é fundamental lembrar que as políticas atuais, né, contemporâneas ou do passado recente em relação às drogas no Brasil são um desastre.
né? Será que não é o caso de mudar de rumo? A gente vai insistir no que está dando errado? Porque o que é advogado por esses especialistas da sociedade civil organizada, aparelhada e colonizada ideologicamente numa visão progressista? Normalização e naturalização do consumo das drogas, proibição da internação compulsória, como bem trouxe o Zé Maria, políticas públicas como a redução de danos. O que é a redução de danos? É você ser, como autoridade pública, ser leniente, né, com o uso de drogas e até incentivar o consumo moderado, desde que isso reduza o impacto, né, seja para a saúde do paciente ou seja na violência. Mas é basicamente o poder público capitular as drogas, né? A gente teve um programa aqui em São Paulo que foi emblemático disso, que era o de Braços Abertos, que hospedava dependentes químicos na própria Cracolândia, em hotéis, na verdade, em cortiços na própria Cracolândia, e remunerava eles semanalmente. Esse dinheiro ia quase que integralmente para a compra de crack, de droga, né? Então, o recado das urnas ele foi muito claro. Na minha visão, as pessoas querem menos droga circulando e menos tolerância com o crime organizado. Então, tomara que esse governo ele alcance os resultados que os governos anteriores não conseguiram. Sim, Silvio, isso aí, pronto, ponto pacífico, né? A gente, claro, mais uma vez, né? Ninguém quer as pessoas se drogando, a gente quer uma redução nisso. Agora, a minha pergunta para te passar a bola, Silvio, é a seguinte: será que essas sociedades aparelhadas, como um argumento, né, que é usado pelo próprio governo para fazer essa mudança nesse conselho, enxugar esse conselho, não há o risco aí do governo, aí sim, por meio de algo que ele critica, poder fazer o mesmo? Porque se é uma decisão que agora só está dentro do âmbito do governo, sem pessoas da sociedade civil participando, ou com esse número muito reduzido, não há o risco dessas decisões serem baseadas simplesmente em questões ideológicas, em direcionamento ideológico? Pode acontecer, Edgar, mas também não me surpreende que isso aconteça, porque isso é praticamente uma linha do eleitorado que levou o Bolsonaro até o Palácio do Planalto e daquele que hoje ainda o apoia, segundo as pesquisas aí, talvez 30%, um pouco mais. Eu acho que esse discurso, o Edgar, ele atinge duas diferentes massas. De um lado, aquela mais popular, mais humilde, que votou no Bolsonaro e que é contra a descriminalização das drogas porque não quer mais ver os seus filhos, não quer mais perder os seus filhos para o tráfico. Do outro lado, talvez aquelas categorias, aquela parcela do eleitorado mais elitizada, vamos dizer assim, também é contra a descriminalização das drogas porque entende que o Brasil não é um país maduro o suficiente para discutir tudo isso, uma vez que se trata de um corredor de escoamento de droga dos seus vizinhos bolivarianos. Então eu acho que tem esses dois aspectos aí nessa história. Certo. Zé, pra gente fechar uma linha só, hein? Se for, hein, Zé? Se não, a gente fecha agora. A linha do governo, Edgar, é a seguinte: nós estamos numa epidemia e, como diz o ministro Osmar Terra, numa epidemia se isola o agente transmissor e pronto. E o agente transmissor é o traficante. É o cuidado que o governo vai tomar. Hoje já está descriminalizado, o uso não é criminalizado de uma forma forte, não. Sim, tá bom, Zé. Obrigado pelo papo, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília, meu camarada. Bom dia.